Vocês. É um prazer estar com você aqui de novo. E essa noite nós temos muito assunto importante que você não pode deixar de acompanhar para a sua vida pessoal e profissional, para os seus negócios. Então já chama os seus amigos empresários, já chama aí a sua família, porque o que a gente tem para conversar hoje são questões aí de relações comerciais. Então, tanto para você que já tem um negócio, que pensa em ter, e para você se respaldar enquanto cliente também, tá? Você que ainda não está inscrito no canal da TV Referência, você vai clicar aqui no botão de inscreva-se e já vai se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum podcast, não perder a programação que tá assim, ó, de programas excelentes para você poder curtir. Um beijo para toda a região de Caldas Novas que está nos assistindo ao vivo pela TV A7 Plus. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma amiga, ela é advogada, especialista em gestão de riscos, é isso mesmo, gestão de riscos. Então, ela quer prevenir você de sofrer. A Renata Anastácio Barbosa vai falar com a gente hoje sobre LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, sobre gestão de riscos, contratos. Então, já clica aí nessa setinha do YouTube que está aí para compartilhar e já compartilha com seus amigos, já compartilha com as pessoas, aquela pessoa que você pensou, porque é utilidade pública você saber quais são os seus direitos e como se prevenir de golpes e de contratos mal sucedidos. Para de perder a amizade, para de ficar discutindo e vamos prevenir antes, fazer esses contratos com maior eficácia e com maior cuidado. Seja muito bem-vinda, Renata, querida. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e tem muitas perguntas, muitas dúvidas e muitos casos aí desses últimos dias para a gente poder compartilhar e esclarecer. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila, pelo convite. Boa noite a todos. Então, hoje a gente está aqui mesmo para tratar assuntos muito importantes. Acho que vai ser bastante produtivo. Vai, com toda certeza. E antes da gente começar a tirar aí as suas dúvidas, eu quero que você se apresente, conte pra gente quem é a Renata Anastácio Pessoa e, né, fala um pouquinho da sua trajetória aí como advogada, como profissional também. Então, Camila, eu, Renata, né, escolhi o direito por gostar muito, por ser muito comunicativa até, todo mundo, escolhe direito, e fui para essa área. E após formada, eu comecei a atuar na área do direito bancário, depois consumidor, sempre na área civil. Certo. E depois de um tempo ali, trabalhando para outros escritórios, eu decidi, eu mais duas colegas, duas parceiras hoje, que a gente teria que abrir nosso escritório. Vamos atuar na nossa área, cada uma na sua especialidade. Nesse meio tempo, eu já tinha começado a pós em direito empresarial, fiquei um tempo, veio pandemia, tive que recalcular a rota igual muita gente, né? Teve aquele momentinho ali da pandemia que fiquei um pouquinho parada do direito e voltei com tudo. Falei assim, então agora vamos atuar por conta própria. Vamos fazer nossa advocacia do jeito que a gente ama. Então, quando começamos, eu, a doutora Vanessa, a doutora Priscila, tínhamos, né, estávamos já com essa vontade de atuar no consultivo, no preventivo e no contencioso também, que temos lá. E nesse caminho, nessa caminhada, eu falo que as coisas vão acontecendo de forma muito providencial, né? Sim. Então, nessa caminhada, quando a gente iniciou essa parceria do escritório em Minas Gerais, quando a gente iniciou essa parceria do escritório, eu tinha feito ali um processo seletivo para ser agente de inovação. Então, assim, eu já tinha minha experiência no direito empresarial, consumidor, na área civil, que eu sempre atuei, mas essa parte de gestão, esse contato próximo das empresas, eu ainda não tinha essa experiência ali em campo. Sim. Então, veio essa questão, esse processo seletivo para ser agente de inovação. Falei assim, poxa, vamos lá. Eu estou começando o escritório, tive essa oportunidade de trazer conhecimento e, logicamente, início do escritório, trazer capital também, né? Com certeza. Então, eu falei assim, vamos lá. E aí, nessa jornada de muito estudo, de muito aprendizado, de conhecer empresas, eu comecei a perceber uma dor diferente nesses empresários. Hoje,
já após atender mais de 70 empresas, né? Como agente de inovação, não como advogada, mas com esse olhar do direito, comecei a perceber várias questões que são, assim, necessárias e recorrentes nas empresas. Que é o que a gente já sabe também, que é a falta do preventivo. Sim. Os empresários não se preocupam em prevenir. Eles se preocupam ali, ó, vamos começar a empresa, vamos atropelar tudo e depois a gente resolve. Vamos fazer caixa, né? Vamos fazer caixa, depois a gente resolve. A hora que tiver dinheiro eu faço. Desse jeito. E fui percebendo isso e falei assim, poxa, a gente precisa conscientizar desse preventivo, a gente precisa trazer essa parte de organização interna das empresas, mas voltada também para essa segurança jurídica. Eu falei assim, então vamos aprofundar nisso, vamos ajudar essas empresas nesse sentido. Então, assim, é bem recorrente, é uma dor frequente dos empresários. Sim. Nos meus mais de quase 14 anos de consultoria, sempre tem uma treta de contrato, sempre tem uma falta de contrato, né? Então, vamos já começar falando sobre contratos. Primeiro, o contrato social. Você aí que está nos assistindo, como é que você fez o seu contrato social? Me conta aqui nos comentários. Foi só o contador que te orientou lá na parte contábil e tudo, para ficar tudo nos termos aí da junta comercial do estado e tudo? Ou você teve assessoria jurídica para que o contrato ficasse, né, nos termos que foram combinados ali, tudo direitinho? Então me conta aqui nos comentários. O meu contrato social, na época, a gente a Ponto D ainda tinha 3 sócios, que hoje os outros 2 sócios já não estão mais. Meu pai foi meu sócio depois, uma época, né? E hoje eu tenho uma outra sócia, mas quando a gente começou, não teve assessoria nenhuma. A gente fez ali mesmo com o contador, que inclusive é um grande amigo meu, um abraço pro Gleidson, que, né, dá... que eram os 3 sócios, dividiam proporcionalmente lá por 3 e começamos a trabalhar. Como? Então, eu estou dizendo para você que está nos assistindo que eu também não tive assessoria jurídica quando eu fiz. E a grande maioria das empresas não tem. Então, eu quero que você fale um pouquinho do contrato social e as pegadinhas que a gente tem por aí, né, Renato? Os casos que você já viu. Pois é. Trazendo casos práticos mesmo para a gente entender a realidade. O que acontece? Quando a empresa vai iniciar, é aquela questão, né? O sonho, a vontade, vamos fazer dar certo. E o contrato social, ele vem, muitas vezes, só para preencher uma burocracia. Nas exigências da junta comercial, junto com o contador, que ele é muito capacitado para várias questões, essas questões mesmo, né? Da abertura da empresa e tudo mais. Sim. Mas tem as questões legais, as questões que você tem que assegurar nesse contrato. E ninguém está pensando nisso na hora que abre a empresa. São 2 sócios, 10 sócios, ninguém está pensando nisso. Então, vamos lá, a gente tem esse capital, são tantas pessoas, esses são os requisitos, vamos fazer, todo mundo assinou, ninguém leu, ninguém sabe de nada. E aí que vem, poxa, a gente sabe quais são as responsabilidades de cada sócio? Exatamente. A gente sabe, aquele que contribuiu financeiramente, ali menos no início, como que ele vai atuar nessa empresa, qual que vai ser a participação dele, como que vai ser a divisão depois dos lucros, exatamente, diferença do que vai ser, do que é lucro, do que é prolabore. Aí vem a parte de gestão também, né? Quem vai cuidar, Quem vai cuidar? Algum dos sócios vai ser administrador? Algum dos sócios vai trabalhar para a empresa? Porque tem essa questão também. Todos vão trabalhar para a empresa? Quais são as funções? São vários aspectos. Em casos de conflitos, como que eles serão resolvidos? Exatamente. Isso a gente consegue colocar no contrato social. Os conflitos vão ser resolvidos por mediação, por arbitragem, ou não colocamos nada, mas vai tudo para o judiciário. Então, olha que importante isso. Todos esses detalhes a gente pode e deve colocar no contrato social. Sim. Por isso que tem uns contratos sociais que tem 12 páginas, 20 páginas, eu já peguei alguns, principalmente de empresas muito antigas, né, que às vezes já passaram por várias alterações, que realmente tem muitas cláusulas, né, específicas. Então, a sua sugestão é que a gente coloque
o máximo possível de informação e detalhes da relação dos sócios ali, da relação, né, comercial, digamos assim. Não comercial para o mercado, mas para a constituição mesmo do negócio, né? Quantidade, quando tem um sócio que não vai entrar com dinheiro, como é que faz? Então, isso tem que estar bem específico também. Aquele sócio, ele não vai entrar com dinheiro, mas como vai ser a participação dele? Ele pode ter equipamento, ele pode já ter um espaço físico que é dele, né? O Sim. ponto e tal. Então, isso tudo tem que estar Sim, claro. mas tem outras questões também. Por exemplo, um contrato social, quando ele vai lá para a junta comercial, ele é um documento público. Sim. Então, tem questões, por exemplo, que eu não quero que esteja nesse contrato, mas que eu preciso prevenir. O primeiro ponto, que é o que a gente está trazendo hoje, que a gente vai falar várias vezes, que é o preventivo, que é quando a gente fala em gestão do risco, é isso, é o preventivo. Como eu posso me prevenir? Então, na elaboração desse contrato social, o importante de ter também uma assessoria jurídica nesse sentido, todos os sócios vão sentar e vão pensar, o que eu posso ter de riscos futuros com essa empresa? O que eu posso ter de riscos? Hoje todo mundo é amigo. Maravilhoso. E a gente tem que pensar que todo mundo vai continuar amigo. Todo mundo empolgadão para começar. E a expectativa é essa, que todo mundo continue na mais plena harmonia. Mas, até questões, por exemplo, um dos sócios faleceu, eu não quero que o herdeiro dele faça parte dessa sociedade. Exato. Então, são vários aspectos que têm que ser pensados nessa constituição da empresa. Sim. Tá, mas então, voltando naquela parte do que o contrato social é um objeto público. Ele é um documento público. Foi lá registrado na junta comercial, todas as informações estão lá. Tem questões que eu quero tratar com o meu sócio, mas que eu não quero colocar nesse contrato social. Então, a gente tem outras questões. Eu posso fazer um acordo de sócios, que é um contrato ali, um acordo de sócios mesmo, para tratar esses outros pontos. Mas é importante tudo que possa ter no contrato social que esteja lá, para segurança. Para segurança. Trazendo até dessa questão de exemplo que a gente estava conversando aqui. Que muitas vezes a pessoa chega, faz uma proposta maravilhosa para o outro entrar na empresa. Eu tô aqui, eu já tô desgostosa da minha empresa, tô cansada, ela não tá indo bem, mas eu tenho uma estrutura, eu tenho equipamentos. Eu chamo outra pessoa para fazer parte. Vamos fazer parte? Você tem capacidade técnica, você tem conhecimento, você tem mão de obra, você pode oferecer a mão de obra, e beleza. Essa pessoa entra na sociedade. Só entra. Ela não tá nem sabendo o que está acontecendo. Entrei. Não lê um contrato, não vê como que colocaram essa participação dela ali. Sim. E ela vai trabalhando para essa empresa. E aquele outro sócio tá só lá quietinho. A partir de um momento, isso é um caso até prático, uma cliente que aconteceu isso. Há 3 anos trabalhando na empresa. Eu dediquei todo o meu tempo. Eu dediquei, dou aula na empresa. Quanto é essa minha hora-aula? Se eu estivesse trabalhando para outra empresa, para o mercado, quanto eu estaria ganhando? Só que eu tenho aquela sensação de, poxa, ele me deu a oportunidade de participar dessa empresa com ele, vamos crescer juntos. Mas ele está lá sentadinho na cadeira dele e durante esses 3 anos, recebendo, depois de um momento, né, que passou até a divisão dos lucros, recebendo essa divisão dos lucros. E essa daqui, que entrou ali inocente, na expectativa ali desse crescimento, não tem um prolabore, que é diferente. A divisão dos lucros é diferente do prolabore. Ela está trabalhando para a empresa e não está recebendo. Ela entrou com a expertise dela, com a experiência dela de mercado, sem salário. E faz toda a gestão. E faz toda a gestão. Ela entrou com a expertise dela, faz a gestão, que é uma coisa que ela até então não sabia, administra a empresa. E ali, no final das contas, recebe uma divisão do lucro igualzinha. E lá na frente, como é que está a segurança dela? Tá, eu não tenho um capital agora para entrar, mas ao longo desse período que eu vou trabalhar, esse valor, esse meu prolabore que eu não estou recebendo, será que ele poderia ser convertido aí de alguma forma nessa minha dívida com a empresa? Sim. Entendeu? Então, isso tudo não é falado. Só que lá na frente, quando vem o problema, aí você fala assim, poxa, eu perdi 6 anos, perdi 10 anos da minha vida, investindo tempo, investindo tudo nessa empresa e eu não tenho nenhuma segurança jurídica. Não tenho nenhuma segurança com ela. Eu falo, Renata, que assim, eu falo muito isso para os empresários, que quando a árvore não está dando frutos, quando ela está lá seca e tal, ninguém está importando muito, não está olhando os detalhes e tal. Mas na hora que começam
os frutos, na hora que a árvore começa a crescer e a frutificar, aí tudo muda de figura. E é onde começam, né, normalmente os problemas, né? Porque aí não tem nada. Eu tenho uma amiga corretora que ela fala assim, que é tudo conversado e nada resolvido, né? Não tem nada por escrito, não tem nada assinado. Então, assim, tá tudo conversado mais ou menos, né? Nas coisas, e o brasileiro, a gente tem essa característica, né? De conversar ali mais ou menos, de dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, confiar e tal. E depois, né? E acontecem conflitos, assim, brigas e conflitos muito sérios. Então, eu conheço casos em que a família quebrou, né? Os irmãos estão brigados, pais e filhos, né? Ex-maridos, ex-mulheres e tal, por conta de conflitos empresariais, por conta de contratos, por falta, né, de contrato. Temos até uma pergunta aqui sobre isso. Ó, Eusânia, apresentadora do Reconte Sua História, que é logo depois aqui do IdeaCast, tá perguntando aqui a importância do contrato social. Nós falamos, né? Ela fez uma pergunta para você, Renata. Eu tenho um CNPJ MEI. O contrato social só é necessário para quem abre uma empresa, uma microempresa, deve ser, né, Eusânia, que você quis dizer. Então fala, porque o MEI não tem a obrigatoriedade do contrato social, mas fala um pouquinho para... Aqui, essas situações que a gente está falando desse tipo de contrato, a gente está falando do contrato da sociedade, né? Sim, do tipo de sociedade anônima. Só que... Sociedade... Limitada. Limitada. Mas o contrato, quando a gente fala em contrato de um modo geral, o contrato ele vem em parcerias comerciais. Sim. Naquele fornecedor de produto, naquele terceirizado, aquela pessoa que faz a entrega do seu produto. Poxa, eu só conversei com ele, eu não tem nada que me dê uma segurança ali dessa prestação de serviço dele. Dessa negociação. Então, assim, quando a gente trata de contratos nas empresas, são diversos aspectos. Aqui a gente começou, né, tratando do contrato social porque realmente é um problema muito grande também e a gente está começando ali no iniciozinho da empresa. Sim. Mas todas as relações comerciais, todas as relações dentro de uma empresa são importantes terem a segurança de um contrato, mas de um contrato bem elaborado. Sim. Porque é muito fácil você pegar um contrato na internet, cláusulas prontas, só para fingir que formalizou. Mas o que eu tenho de riscos futuros com essa relação comercial? O que eu tenho de riscos futuros com esse fornecedor de produto, com esse fornecedor de serviço para minha empresa? De repente, eu tenho uma indústria. De repente, ele para de fornecer esse produto, que é minha matéria-prima, do nada. E eu não tenho nenhuma garantia. Então, são várias questões que a gente tem que prever, sentar. Essa é a relação comercial. O que pode dar errado? É bem isso, né? Quais são os cuidados, né? Os riscos que eu tenho. A gente, tá pensando negativo. Não tá pensando negativo. Você tá prevenindo. Então, nessa relação comercial, nessa relação jurídica, nessa prestação de serviço, o que pode dar errado? Vamos pensar nos piores aspectos. O advogado ele vai sentar com você e vai pensar nisso. Tudo de ruim que pode dar. Não é o terrorista. Mas... Não é que vai dar ruim, mas o que pode dar ruim? Né? Exatamente. O que pode dar errado? Então, isso pode dar errado. Então, a gente vai formular esse contrato dando segurança para isso. Então, isso é importante demais pensar. Reforçando aqui, Eusânia, sei que tem o MEI não tem o contrato social, né? Que é obrigatório para as outras modalidades de empresa, porque é um modelo individual, né? Onde você define... Cuide dos seus contratos, né, com os seus prestadores de serviço, com os seus parceiros, de ler e se informar e fazer o contrato ali de prestação de serviço, se for o caso. O Gustavo tá te mandando uma boa noite aqui, o Gustavo Nunes. Boa noite, minha amiga Renata. Ana Cláudia Nogueira, parabéns, Renata. Heloísa mandando aqui boa noite. Uma boa noite para você, Heloísa Barbosa. Heloísa, inclusive, fez uma pergunta. Eu sou psicóloga. Devo fazer contrato com os meus pacientes também? Interessante essa questão. Então, se ela faz ali aquele atendimento pontual, o cliente dela, o paciente dela, ele pode precisar ali de ter essa segurança também. De, poxa, tudo bem que ela tem a ética profissional dela. Sim. Tudo bem que tem essa relação do psicólogo com o paciente. Mas...
eu posso ter um contrato para mostrar para esse meu paciente também que eu tô aqui, ó, tô toda certinha, que eu tenho a segurança dos dados dele, que eu cuido de todas as informações, que eu tô dentro da minha ética profissional, dentro da minha lei. Então, sim, é interessante. E eu recomendo, viu, Heloísa, enquanto, né, administradora, que se você faz, por exemplo, eu tenho um atendimento pontual, mas eu tenho, às vezes, Pacotes. pacotes, né? Sim. Exatamente. Pacotes de atendimento, tratamentos, né, um pouco mais longos e tal, que você, às vezes, vai fechar ali com o cliente. Avaliações. Avaliações, exatamente. Que tem etapas de avaliação. Aí Tem um vem. cronograma, né, É. de atendimento. E aí vem Super recomendo que você tenha contrato para isso, né? Por exemplo, pensando no que pode dar errado. Você tem uma avaliação dessas avaliações psicológicas que são por etapas. Ele faltou uma delas e lá na frente fala assim: não, mas eu quero esse laudo. Exatamente. Não, mas e aí? Você não cumpriu tudo. Aqui fala, no nosso contrato fala, você tem que cumprir isso, para eu conseguir te dar esse laudo, esse diagnóstico, esse documento, eu preciso que você cumpra isso tudo. Passo por, então, eu por tenho todas essa as etapas, segurança, né? Então, não vai dar uma briga, não, mas eu cumpri quase tudo, então eu quero meu laudo. É isso mesmo. E isso é tão interessante, gente, que às vezes a gente não para, né, para poder pensar. Inclusive, eu me lembro de que eu atendi um cliente, eu atendi muitos clientes já de imóveis planejados, de marmoraria, né? Então, você também, eu sei que já atendeu alguns. E arquitetos, engenheiros, existe muito cliente que às vezes quer mudar o projeto em um determinado, né? Uma determinada fase da obra, né? Ou depois que o projeto já foi ali assinado e tal, tudo já começou a ser produzido, o material. E a grande maioria dos clientes que eu atendi, por exemplo, de indústria de imóveis, de marmoraria, desse tipo de prestação de serviço, não tem contrato. Ou quando tem, é genérico. Exatamente. Quando tem, não tem nada que respalda, né? Não tem nada escrito direito. Numa situação dessa, por exemplo, de um arquiteto. De quem é a razão? Do arquiteto, que você deu esse exemplo. Ele tem que colocar no objeto do contrato dele o que ele vai entregar. Exatamente. O cliente ele pode mudar até X vezes essa proposta. Por quê? Poxa, eu passei tanto tempo me dedicando a esse projeto, fiz todo um script, né, briefing, que eles falam lá, antes para colher essas informações. Aí esse meu cliente vem e muda tudo ali na quarta reunião. E eu vou ter que fazer tudo de novo? Se eu não tiver nada que me assegure, eu vou ficar lá fazendo aí 10 mudanças de projeto. Então, você está fazendo o equivalente a 10 projetos. É o stick e puxa, né? É a palavra do cliente contra a sua palavra ou o contrário. Se você está na situação em que você é o cliente e que você está dizendo que fez o que pediu de um jeito e chegou de outro na sua casa, cadê o documento? A primeira coisa que o advogado vai pedir é falar assim, tá, mas cadê o documento? Não, e eu, como cliente, tá livre. Posso mudar o tanto que eu quiser. Estou aqui, ó, fazendo do meu jeito. Agora, eu, cliente, a minha mentalidade já vai mudar, a minha cabeça, a minha consciência já vai mudar se eu chegar ali no meu contrato e falar assim, olha, você tem essas etapas, né? Você vai me passar todas as informações sobre seus gostos, sobre como vai ser o projeto, e dentro disso você pode mudar até X vezes. Ou até tal fase, né? Depois de um determinado tempo que já tiver iniciado ou que já tiver começado, se mudar, então tem um acréscimo, tem uma multa, tem algum tipo de renegociação. Não sei se a gente pode dizer dessa forma, não é renegociação porque já vai estar especificado no contrato, mas existe uma cobrança, digamos assim, uma cobrança extra se o cliente mudar o projeto depois de uma determinada fase ou, né, se a empresa não entregar também dentro do prazo, porque tem esse tipo de problema também, né? E limita ali para ambos a atuação desse profissional. Sim. Então, quem está recebendo sabe o que o profissional vai entregar, e quando, então é né? segurança para ele. E quem está prestando esse serviço tem a segurança de eu tenho essa entrega. Se ultrapassar isso, a gente muda ali, é outra coisa. Está previsto, a gente vai ter um acréscimo, vai ser diferente. Então, assim, assegura ambos. Então, todas essas relações comerciais, relações empresariais, prestação de serviço, o contrato não é para um lado. É para os dois, né? É para os dois lados, ela dá segurança para os dois lados. Inclusive, eu estou me lembrando aqui que eu acho que a doutora Renata vai ter que rever o contrato da agência Ponto Ideia, porque esse ano a gente teve um caso bem interessante de identidade visual,
que o cliente já tinha escolhido, a gente já tinha feito quase toda a papelaria e, de repente, ele decidiu mudar. Tudo. Decidiu voltar lá no início, mudou totalmente a ideia do que queria e, enfim. E aí, estica daqui, estica dali, já nós tivemos que romper o contrato, porque aí não conseguimos chegar num consenso. Então, né, decidimos por não finalizar o contrato, porque a gente não estava conseguindo chegar num consenso com o cliente. E aí eu senti falta disso no contrato. E falei, foi tranquilo? dessa cláusula... E foi tranquilo essa... A rescisão? Aham. Foi tranquilo. Tinha aí, cláusulas que previam essa rescisão? Tinha. Essa da rescisão tinha, mas se tivesse lá essa cláusula após a escolha, né, após a definição e tal, e tinha todos os e-mails respondidos, né, tudo direitinho lá que estava aprovado. Né? E você concorda comigo que provavelmente ele não te questionaria nesse sentido? Sim. Ele falaria assim, poxa, eu contratei esse serviço, ela me entregou esse serviço até aqui. Dentro do que ela me entregou, tem alguma irregularidade nessa entrega? Tem algo que não condiz com o que está no contrato? Exato. Aí eu posso reclamar, sim. Mas tá tudo dentro, eu nem posso, nem tenho o que dizer. Né? Então, para vocês verem que né, a gente também, enquanto empresa, a gente vai deixando passar essas coisas. Fala assim, não, no próximo eu organizo, no próximo eu faço. E tem muitos detalhes que, na prática, você sente falta e fala assim, poxa, mas se eu tivesse isso mais claro no meu contrato, eu não estaria passando por isso. Né? Eu não precisaria estar sentando e me desgastando com esse cliente ou com esse prestador de serviço, porque já está aqui, está escrito. E muitas vezes a gente, né, fala assim, não, tá bom assim, né? Esse contrato é muito grande, tem muita folha, e aí eu tem muita página. E eu te digo mais, que você estava falando assim, que muitas vezes o empresário, o prestador de serviço, ele fala assim, não, vou gastar com advogado para ele fazer esse contrato para mim, puxo na internet, faço, dá certo. Vai dar bom. Vai dar bom. E quando essa relação dá ruim, quando, num caso desse, por exemplo... Deu ruim. Se vira um litigioso mesmo, vira uma demanda judicial, vai ter que contratar um advogado. No final das contas, alguém tem que abrir mão, né? Pra não ter que, às vezes, né, entrar, né, com recurso e tal. Às vezes, um tem que abrir mão, mas sempre fica uma insatisfação de um dos lados. Não, né? Sim. Eu digo outras situações que venham a ter esse problema por falta de um contrato bem formulado. Quando dá ruim, você vai ter que contratar um advogado. E você vai não só pagar o honorário desse advogado, que provavelmente vai ser superior do que um consultivo, do que uma assessoria, do que uma elaboração de contrato, bem como provavelmente você vai ter ali um gasto também com custo processual, você vai ter um gasto com uma possível indenização que você tem que pagar para essa outra pessoa. E sem contar o transtorno, sem contar a dor de cabeça. Então, assim, a gente tem que pensar que o preventivo é nesse sentido. O que eu posso me prevenir? O que eu posso fazer para ali na frente eu não ter risco? Sim, para ficar mais tranquilo, né? Tem muitas perguntas aqui. O pessoal tá animadão aqui, Renata. Renata, advogada maravilhosa. Stella falou. Beijo, mãe. Um beijo para a senhora. Tema muito importante, abordado com maestria. O Dagoberto falou. A Heloísa agradeceu. Vamos providenciar o contrato. A psicóloga aqui vai providenciar o contrato. Kátia Moraes Melo. Kátia, lá de Jataí. Um beijo, Kátia. Ateliê do Capricho. Ateliê feito com capricho. Acompanhando aqui, esclarecendo muitas dúvidas, Silvânia. Um beijo. Stella está perguntando aqui, ó. Quando se pega um serviço em parceria com outro profissional? Isso é boa. Devemos fazer contrato só com o cliente ou temos que fazer contrato com o nosso parceiro também, Renata? De forma alguma, só com o cliente. Tem que fazer com o parceiro. Os contratos de parceria comercial, quem que vai entregar o quê? Como que vai ser essa entrega? Como que vai ser o pagamento? Como que vai ser o pagamento? Um vai fazer mais do que o outro, porque se não tem um contrato, se vocês não estruturaram isso, fica naquela conversa que é o que muitos empresários falam, fica no fio do bigode, né? Não, a gente acertou, tá tudo maravilhoso. Ali na frente, um vai ter que fazer o do outro. Um vai pegar, vai ter um encargo, mas vai ter uma dor de cabeça, vai ter um conflito, vai perder uma amizade, vai perder uma parceria, vai ter uma entrega, talvez,
que não atenda à expectativa do cliente final. Sim. Porque vocês não estabeleceram tudo ali nesse contrato. E vai que não faz contrato também de parceria, e né, já aconteceu, inclusive, conosco isso, e de repente surge uma outra oportunidade aí para esse parceiro, e ele fala assim, não, vou pegar aquele outro serviço ali, aquele outro cliente que é mais lucrativo, é mais interessante para o meu portfólio, para o meu negócio no momento, e ele, tchau, obrigado, deixa você tem situações na piores. mão. Tem situações piores. Caso prático, inclusive, de parceiros para uma prestação de serviço, um parceiro vira e fala assim, poxa, eu consigo fazer isso sozinho. Eu vou chegar nesse meu cliente aqui, que era nosso cliente, e vou fazer uma proposta mais baixa para ele, que vai ser mais vantajosa. E eu não preciso mais do fulano. Não preciso mais de você. Que segurança que você tem? Zero. Zero. Então, assim, parcerias de prestação de serviço, qualquer relação comercial, qualquer relação empresarial, façam contrato. Eu fui num curso uma vez que eu nunca esqueci, Renata, um curso sobre consultoria, que o instrutor falava assim, eu falo muito isso para os meus empresários, de boca só beijo, o resto é por escrito, o resto é no contrato. E bem pensado. E bem pensado, com assessoria. Antes da gente falar um pouquinho de LGPD, eu queria que você tirasse um mito que muita gente me fala, assim, muitos empresários. Eu visito muita empresa pequena, você também, eles têm muito medo de advogado. Você tá doida? Pagar uma assessoria jurídica de advogado é caríssimo. Só para ele sentar aqui comigo vai me cobrar um horror de caro. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa questão dos honorários, porque tem gente que às vezes nem chama. É igual aquela loja que você acha assim, que ela é tão chique, você nem entra dentro com medo de ser caro, né? Então, às vezes, você nunca nem chamou o advogado para fazer um orçamento com ele e já tá achando que vai ser um absurdo, né? Pois é. E aí vem essa questão também. Não só que são trabalhos diversos, né? Sim. Os honorários são conforme trabalhos diversos. O valor desse trabalho, ele tá aí também. Porque, por exemplo, eu preciso de um advogado hoje realmente para fazer um contrato pontual ou para fazer a minha gestão de contratos. Uhum. Beleza, é um tipo de serviço que você vai perceber que ele tem um valor muito inferior ao que as perdas que você pode vir a ter. Sim. E aí eu penso assim, além disso tem essa questão da gestão, quando a gente traz essa parte de gestão X, dessa consultoria mais frequente. Poxa, eu quero contratar um escritório para ele resolver tudo para mim. Uhum. Aí é uma coisa um pouquinho mais estruturada, né? Sim. Agora, eu quero um advogado, eu quero uma assessoria jurídica, que ela vai me auxiliar a entender essas dificuldades internas da minha empresa. Poxa, a gente tem empresa que as relações com os colaboradores, que não são empregados, inclusive, é uma bagunça. Uhum. Ninguém sabe é perigosíssimo. Que direito tem, o que não tem. E uma empresa pequena ali de 5, 6 funcionários, 10 funcionários. 3 demandas trabalhistas acabam com a empresa. Sim, até menos às vezes. É. Eu conheço empresas que fecharam por conta de demanda trabalhista. É. Então você contrata, poxa, eu preciso de uma assessoria jurídica para me orientar como eu devo fazer as contratações nesse determinado segmento que eu tenho, Sim. nessa determinada atividade. Como eu posso me precaver disso? Então, é um serviço assim pontual. Você pode sim, toda empresa pequena pode ter uma assessoria jurídica ou para serviços pontuais, honorários pontuais, ou para acompanhar essa empresa ali em pequenos aconselhamentos, pequenos entre aspas, né? Sim. Em pontuais aconselhamentos, ou numa assessoria mais elaborada. Não quero trabalhar com nenhum tipo de contrato numa empresa, não quero trabalhar com nenhum tipo de preocupação, preciso que você formule essa parte toda igual quando a gente vai tratar de LGPD, preciso que o escritório, que o jurídico, faça todo o meu projeto, todo o meu mapeamento de risco para LGPD, faça tudo e acompanhe. Ok. Então, são atividades diversas que o advogado pode contribuir, né? Que a assessoria jurídica pode contribuir. Então, é pensar, poxa, deixa eu ir lá ver pelo menos com esse advogado, nesse ponto aqui, o que ele pode me ajudar, quanto e o que eu vou perder lá na frente, e nessas recorrentes, como que ele pode fazer por mim? É muito tranquilo. Pelo menos avaliar. Minha sugestão é que você pelo menos procure para avaliar. Sim. Eu falo que é igual seguro, né?
É igual seguro, você paga seguro não para você ter que usar, né? E, enfim, tomara que você não precise. Mas é uma segurança que se você tiver um problema, você tem Exatamente. algum respaldo. A assessoria jurídica é a mesma coisa, é para você evitar, se lá na frente der alguma coisa errado, você já tem um documento que te respalda, que te protege, Mas né? ainda tem uma diferençazinha da assessoria jurídica, por exemplo, para o seguro. Sim. Porque para o seguro, se acontecer alguma fatalidade, você está coberto, vamos dizer assim. Sim. Agora, o advogado do preventivo, que vai te ajudar, ele vai cercar de todas as formas para evitar isso. Sim. Então, as chances, por exemplo, a chance de você bater um carro tendo seguro, a chance de você bater o carro não tendo seguro é a mesma. É a mesma, O que sim. vai acontecer é que você vai bater seu carro e você vai ter uma cobertura. Sim. Agora, a chance de você ter uma demanda grande judicial, que vai perder um valor alto, ou que vai perder parceiros comerciais, ou que vai perder notoriedade no mercado local, Sim. isso você vai conseguir cercar melhor, ter essa segurança melhor, tendo uma boa assessoria. Sem dúvida. Sem fazer propaganda da profissão. Sem fazer propaganda, mas já fazendo, né? Então, o escritório da Renata está preparado para te atender e você pode entrar em contato com a Renata. Você quer deixar algum contato específico? Instagram, site, telefone? Vamos deixar no final do escritório, certo. Porque lá, né, que eu te falei, as duas parceiras também, advogadas, doutora Vanessa, doutora Priscila, maravilhosas. Beijo, Vanessa e Priscila. E daqui de Goiás também, a gente atende Minas e Goiás. Então, aí a gente está pegando os nossos dois estados. E se precisar para fora também, hoje o judiciário está muito tecnológico online, também, né? Então, a gente pode atender aí em diversos lugares. Vocês gostam de viajar, né? Não tem nenhum problema. Essa mineira ama uma... falar assim, vamos trabalhar... Falou. Silvana, até casamento é no contrato, imagina outras coisas, tem que ter contrato, né, minha gente? Antes da gente, né, finalizar, Renata, eu queria só que você falasse da Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que muita gente ainda nem sabe direito o que é, para que serve, que cuidados que a gente tem que ter. Então, fala de forma breve aí pro pessoal. Acho que você vai ter que voltar, Renata, para falar de outros temas, tem que fazer uma rodada jurídica. Pois é, porque o LGPD, inclusive, tem, assim, muita coisa pra gente conversar. Até porque o contrato, por mais que o pessoal ainda não faça do jeito que tem que fazer, todo mundo sabe que precisa. Agora, o LGPD, os empresários não têm dimensão da importância, né? Então, fala bem brevemente e depois, provavelmente, a gente volta para falar só de LGPD. Para aprofundar. Acho que é melhor. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger os dados pessoais, né? Sim. E uma empresa, ela trabalha com dados pessoais, tanto de clientes quanto de colaboradores. Então, os dados pessoais estão ali, ó, transitando na empresa o tempo todo. E essa proteção dos dados, hoje, ela é essencial, até mesmo em parcerias. Vamos voltar para a parte de parcerias comerciais e de contratos. Sim. Eu faço toda a segurança, todo o meu mapeamento da LGPD, treino, sei quais dados eu preciso, porque na LGPD tem toda essa caminhada, né, dos dados, do tratamento dos dados, desde a coleta dos dados, o que eu preciso desse cliente? Eu estou coletando mais dados do que eu preciso? Desde essa pontinha até a eliminação dos dados. Como é que esses dados... Que é uma caminhada. Né, ficam transitando dentro da empresa. E como que eles são armazenados, como que eles são tratados mesmo dentro da empresa. Sim. Beleza. Aí eu faço tudo bonitinho, que depois a gente vai falar como faço tudo bonitinho. Eu faço tudo bonitinho. Aí eu tenho uma contabilidade, por exemplo. Ou um parceiro ali da entrega. Mas vamos para a contabilidade, que tem todos os dados da minha empresa. Sim. Essa contabilidade, ela não tem uma estruturação dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu estou aqui dentro da minha empresa tentando ter minha segurança dos dados dos meus clientes, dos meus colaboradores, mas eu estou fazendo uma parceria, estou compartilhando dados, tenho essa contabilidade que não tem a segurança. Então, se tiver um acidente de vazamento de dados lá na assessoria do contador, por exemplo. Isso vem para mim também. Entendeu? Tudo bem que a lei também, ela traz as possibilidades ali porque são várias as infrações administrativas, né, sanções administrativas, quer dizer, ela pode vir desde uma multa
que vai de 2%, limitado a 50 milhões. Pouquinho. Básico. Olha lá. Tem multas diárias e tem o que eu falo que é o mais temido, né? Trazer a público essa infração. Uhum. E aí eu te falo, nessa situação aqui hipotética desse contador, esse contador teve um vazamento de dados e a sanção dele ali, depois, né, do devido processo legal, da ampla defesa, vai tornar público essa situação. Ele vai ter algum cliente? Ele vai ter algum parceiro comercial? Não vai. Então, a LGPD ela é importante para trazer a segurança do seu cliente, para trazer a segurança das suas relações comerciais e para você você se posicionar no mercado de uma forma assim, a minha empresa se preocupa com isso. Olha, parceiros comerciais, vocês podem fazer parceria comigo. Uhum. Vocês podem contratar comigo. Vocês podem ter a tranquilidade de que os dados compartilhados aqui entre nós estão seguros. Estão seguros. Mas aí isso é toda uma caminhada do tratamento, etapas. É muito interessante. Esse tema é um tema muito importante e interessante de ser tratado. E a gente vai voltar a falar disso aqui no IdeaCast, mas, né, a princípio, você que, né, faz cadastro dos seus clientes, você que ainda não faz, eu super recomendo que você faça, né? Porque informação e dados de compra desse cliente, última vez que ele comprou, telefone, endereço, quanto mais informações você tiver, melhor pode ser a sua estratégia de pós-venda, de fidelização com esse cliente. Mas a gente precisa tomar o cuidado de como que essas informações estão sendo coletadas, armazenadas, aquele negócio de senha pregada no computador, anotadinha na agenda, no papelzinho, no papel de pão, tudo quanto é lugar. Toma cuidado com isso. E o importante, Camila, também é que a lei de proteção de dados, ela traz que essa pessoa que vai fornecer os dados, não importa que tem muita gente que acha que é só dado online, né? É só no virtual. Não, no contrato, na fichinha da academia, qualquer tipo de coleta de dados, ela tem que ter uma cláusula onde informa bem especificamente, bem claro, né? De forma muito clara. A lei traz até dessa forma, que tem que ser claro, tem que ser expresso, de como esses dados serão tratados e para que está tendo essa coleta dos dados. Sim, o que vai ser feito com isso, O que vai ser feito. Então, igual você falou, eu preciso, para ter esse cadastro dos meus clientes, desse dado, mas esse cliente precisa de saber que eu tenho esses cadastros dele, por que eu tenho esses cadastros dele, como eu estou tratando, quem tem acesso. Tem acesso a empresa que faz a entrega, que também tem segurança. Quem tem acesso, como eles serão descartados. Então, assim, quando a gente vê, às vezes, no site política de privacidade e tudo mais, é para a gente entender isso. Aquela empresa está falando assim, olha, aqui a gente se preocupa, a gente cuida. Agora, também não adianta ter uma política de privacidade sem estar regular mesmo para a LGPD internamente. Sem tratar esses dados da forma certa, sem ter uma equipe que entenda, aquela equipe que está fazendo o tratamento desses dados, ela sabe que precisa dessa segurança. Sim. Ela está mandando ali uma página de um exame de um cliente para o outro sem querer no WhatsApp. Dados sensíveis, dados de saúde, está mandando para outra pessoa. E aí, não só na esfera administrativa, que é das sanções, né, da LGPD, como também pode vir na área civil, pode vir uma indenização, pode vir... danos morais, um monte de coisa, pode vir muita coisa. Então, assim, é importantíssimo. E aí, para a gente entender mais sobre como funciona esse caminho dos dados... Fotos, inclusive, né, Renata? Porque hoje, né, se tira foto em muitos lugares, né? Tira foto na academia, tira foto numa clínica de estética, tira foto numa clínica odontológica, tira foto, né, em lojas, em muitas coisas. Então, assim, são dados dos seus clientes, né? São imagens, são, né, documentos, são foto de documento que a gente tira ali, às vezes, né, e manda no WhatsApp para agilizar. Tá, né? ali postando foto da mesa de trabalho, tá ali um monte de dados do seu cliente. Isso é muito comum. Uma ficha, né, preenchida, ou uma assinatura, lá tem CPF, tem endereço, tem telefone, tem data de nascimento do cliente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações. Qualquer dado que é considerado dado identificado ou identificável, que eu consigo identificar quem é a pessoa, quem é a pessoa dos dados, eles todos estão protegidos pela LGPD. Eu fui acelerando aqui para a gente conseguir finalizar o tema.
É isso aí. LGPD realmente é um tema bem vasto, né? Que eu acredito que o ideal é a gente fazer um podcast só para falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos marcar com a doutora Renata. Se fosse fiscalizar regularmente a LGPD, os advogados iam ficar milionários. E não ia nem ter agenda, né? Para poder atender o tanto de demanda. Mas, né? Procure saber disso, né? Procure buscar informação, entre em contato com a Renata, porque é um tema importante e já tem empresas sendo autuadas, pessoas físicas e jurídicas sendo, né, autuadas aí, multadas por conta de Lei Geral de Proteção de Dados, né, E não é nem então, só questão de fiscalização, é questão de denúncia. Denúncia, exatamente. Então, assim, o cliente, ele pode se denunciar. Se ele se sentir lesado ou se ele desconfiar que vazou os dados dele daquele determinado lugar, ele mesmo pode fazer essa denúncia e a empresa pode ser ali, né, penalizada se for comprovado, né? E aí a gente volta para a questão também do preventivo. Se eu tenho a empresa toda estruturada dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, consigo provar isso, essa denúncia, a sanção dela pode ser muito minimizada, porque isso está até previsto na lei, que a boa-fé, as práticas dos cuidados dos dados, elas minimizam as sanções. Então, poxa, beleza, teve um vazamento acidental, mesmo cuidando, aí a Agência Nacional de Proteção de Dados, quando for lá fiscalizar e vier todo, né, o processo administrativo e você comprovar que está tudo muito certinho, que você fez treinamento, que você tem todo um ciclo certinho, né? É diferente, entendeu? Agora, você não tem nada. Vazou. Foi acidente, lógico, não queria que vazasse. Mas eu não fiz nada para prevenir isso. Então... Você não estava nem aí, né? Te ajudar. Renata, as nossas considerações aí, finais, foi ótimo, foi um prazer, né, ter conversado com você. O tempo voou. Nossa, passou rápido demais. Passou rápido mesmo. E eu quero que você deixe aqui o seu contato, né? Que alguém que tiver mais alguma dúvida que às vezes a gente não conversou aqui, né? Que quiser te procurar, quiser procurar o escritório. E vamos voltar a falar de outros temas aí, que eu vi que o pessoal tem bastante dúvida, né? Eu já sabia, mas só comprovou. Entender melhor daquilo que a gente está fazendo e de como se proteger você enquanto empresa, enquanto cliente e proteger, né, a sua equipe, os seus clientes e os seus parceiros, né? Então a gente precisa realmente de falar mais e aprender mais sobre isso. Fale pra gente. Vou deixar aqui o Instagram do escritório, que é um Instagram, inclusive, estou precisando de melhorar um marketing ali, o visual. Vamos fazer um site, vamos, fazer um site, ssb.advocacia, né? Lá a gente, como eu disse, tem a equipe, são 3 advogadas. Sim. Então, área previdenciária, trabalhista, essa parte de consultoria empresarial. Então, assim, a gente atende de uma forma mais ampla por ter mais profissionais ali também, né? O meu, vamos lá, porque eu ainda não decorei o telefone. Pode isso? Ó, 62, né? Vamos pro 62. Desculpa. 998187741. Você vai colocar lá também, né? Vamos. E nesse você já consegue falar comigo. Comigo, com a equipe. O seu Instagram você não falou? Falou? Renata Anastácio B. Renata Anastácio B. Deu uma engasgada aqui, mas deu tudo certo no final. Renata, obrigada, viu? Por ter aceitado o convite. Espero te ver em breve aqui para falar de LGPD. Vamos. Quinta-feira tem mais IdeaCast. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Renata, muito obrigada. E eu espero que você continue espalhando aí a sua alegria, a sua simplicidade e ajudando muitas empresas aí a melhorarem a sua gestão e se prevenirem, né? Mais do que a profissão, é a gente poder fazer a diferença, né? É o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas, né? Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Espero você de volta para a gente conversar mais. Um beijo para vocês, excelente noite. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer o convite, agradecer a todo mundo que participou, quem perguntou, interagiu, a família que está aí maravilhosa e tudo mais. Isso aí. Então, muito obrigada e daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Se fez sentido para você, você pode compartilhar esse link, ele vai ficar gravado aqui, esse podcast, no canal da TV Referência. E fique ligadinho que agora, às 20h15, a gente tem
mais um programa aqui, o Reconte Sua História, e amanhã tem mais programação. Até quinta-feira que vem, no próximo IdeaCast, com a equipe do Desroteirizando. Vocês vão gostar muito de ver o que essa equipe de vídeo, foto, totalmente diferente tem para contar pra gente aqui na semana que vem. Um beijo, obrigada, Reginaldo, toda a equipe da TV Referência que nos acompanhou nessa noite. Até quinta-feira.